Que camisetazinha fraca é essa, hein? Você tem somente 3 estrelas. Ou 4. Essa camiseta ainda é velha, né? Vamos fazer um pano de chance aí. Por que tu não colocou uma palavra do Brasil pra gravar? É porque o tema é a diferença entre Brasil e Alemanha, não entre Brasil e Brasil. Aí tu pegou o pior, então. Pra ti ficou... Ah, tudo bem, ficou melhor pra mim. Comia bem pra caramba no Brasil, hein? O Brasil é muito melhor. Nein, Deutschland ist deutlich besser. Como assim? O Brasil é muito melhor. A gente come melhor, a comida é muito mais gostosa. É só o ano inteiro. Como assim a Alemanha é melhor? Nein, es geht nicht um Essen. Es geht um die Sicherheiten, dass man besser leben kann, dass man die Ruhe hat. Talvez nisso a Alemanha seja melhor. Mas na comida o Brasil é melhor. É, pode ser. E no futebol também. A constelação que tem aqui na minha blusa. Hallo! Ich bin mal der Lukas Ich bin Priscila. und zusammen sind wir mal die Familie Brito. E hoje vamos ter a segunda parte das diferenças Brasil e Alemanha. Então vamos para a primeira pergunta. A Bruninha, lá de Fronteiras, perguntou pra gente... Fronteiras perto de Picos. Oi, Bruna. Perguntou pra gente, além do idioma, quais foram as outras dificuldades que nós tivemos aqui na Alemanha. A maior, do meu ponto de vista, a maior foi o idioma. No meu caso, ainda é o idioma. Eu não sou fluente no alemão, como o Lucas. Eu tenho muita dificuldade, ainda tenho. É um idioma muito difícil, mas eu acho que quando você fala a língua, as outras coisas ficam, de certa forma, até pequenas, né? É, acho que sim. Eu acho que pra mim a maior diferença, a maior dificuldade que eu tive pra me adaptar, eu acho que foi no ambiente hospitalar. Essa é a maior dificuldade, porque no Brasil a gente tem um sistema que é um pouco mais diferente, nos quais os médicos são meio que independentes, né? Tem suas clínicas, seus consultórios sozinhos, e aqui existe muito a ideia de equipe. E quando a gente para pensar nisso, é muito bom, todo mundo trabalha junto, mas até você entrar nesse ritmo de saber participar, de dar a sua participação, a sua contribuição e se tornar relevante pro grupo, você precisa de um tempo. Então isso foi uma dificuldade muito grande que eu tinha e eu me sentia no começo muito inferior em relação aos médicos daqui. Precisei de um tempo pra começar a entrar no esquema, mas acho que é uma questão tudo de relativismo, relatividade. Dá um tempo, você vai se acostumando, vai pegando os macetes e aí você começa a se sentir tão bom quanto, ou talvez até melhor. Eu acho que a cultura é um ponto um pouco complicado de se acostumar, vamos dizer assim, só que nós estamos também num país ocidental, então pra gente, que é brasileiro, não é tão complicado assim, né? Mas eu tenho o costume de dizer que cultura eu só gosto da minha, então assim, eu tenho preferência por minha cultura, então qualquer outra eu acho que no meu particular, vou ter um pouco de dificuldade de me adaptar. Mas nada demais, nada. Você seguindo as leis, a minha mãe sempre dizia, siga as leis que você não tá no seu país. Então, seguindo as leis, tudo certinho aqui na Alemanha, você não vai ter nenhum problema. Verdade. Em relação à cultura, o que me chamou muito a atenção, que eu senti uma grande dificuldade foi, eu até comentei nos meus stories, no meu Instagram, a propósito, sigam a gente lá no Instagram também, que os alemães confundem muito a ideia, eu acho, de sinceridade com falta de educação. Então muitas vezes aqui, a gente por ser estrangeiro, por não dominar o idioma, por não ter medo de fazer algo errado e entrar em maus lençóis, a gente acaba engolindo muito sapo. Então eu escutei muito grito. Hoje não mais. Não mais, mas no começo muito grito, muito desaforo, muitas respostas curtas e grossas, que no começo a gente sente, a gente já tá numa situação difícil, emocional abalado, deixou o país, tá tentando conquistar alguma coisa, não sabe ainda como vai ser o dia de amanhã, e vem alguém por achar que está correto,
dá aquela E pisada. te diz uma verdade na cara, assim. Então, muitas vezes dá uma pisada em você. A pessoa acha que na Alemanha que ela tem o direito de falar pra você qualquer coisa porque ela diz que ela é sincera, porque o alemão é sincero. Só que essa sinceridade, quando existiu até em uma certa ocasião aqui, a pessoa falou, mas eu sou muito sincera, falar pra mim, disse, mas eu sou muito sincera, e eu disse, mas eu também posso ser muito sincera. A gente tem até uma dica, assim, pra quem vai morar no exterior, não só na Alemanha, como em qualquer outro país. Você... Não se deixa abalar. Não se deixa abalar, respeita as regras do local, trata eles de igual pra igual, que eles vão te respeitar. Aqui na Alemanha, pelo menos, deu certo, assim, né? Eu lembro de uma vez que eu tava andando de bicicleta, eu não tinha carro, eu ia de bicicleta pra casa. E na volta tava uma área que anda de bicicleta que é marcada, tava em reforma. E aí eu peguei e subi a calçada com a bicicleta pra fazer só o contorno. E a mulher pegou e gritou, você não pode andar de bicicleta aqui! Aí eu peguei, olhei pra ela e perguntei, e quem foi que ele perguntou? Ela me olhou assim, sabe? Eu não esperava. Não esperava, ficou assim, meu Deus. É uma coisa, aí já chega a ser até também outra questão cultural, mas já chega a ser até outro ponto. Eles são muito metidos na sua vida. Você compra uma coisa, eles perguntam quanto foi. Né, Lucas? Eles têm essa mania, pra gente se foi caro, pra gente é falta de educação, pelo menos de onde eu venho, né? A gente não fica perguntando, a não ser que a gente tenha um certo interesse. Por exemplo, o Lucas é músico, os amigos dele que tocam guitarra também, cara, quanto que é uma guitarra aí, assim, tal. Mas aqui não, tipo, quando o Lucas comprou a guitarra, né? A mais cara, a Priscila. Quando ele comprou a Sam, aí chegou da igreja, praticamente todo mundo veio perguntar pra ele quanto tinha sido a guitarra. Tipo, gente que não tem nenhum interesse em instrumento musical, em guitarra, nem nada, mas veio perguntar pra ele. Queriam saber quanto aí a gente sempre dava a resposta assim, foi minha mãe, que a minha mãe sempre diz isso, né? Você vai me ajudar a pagar? Aí ele diz, não, aí pois então eu não digo. E eles se metem muito, assim, né? Mas isso chega a ser também, né? Essa questão cultural mesmo deles. Então vamos continuar a parte 2, né? Vamos. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Eu vou falar e tu já vai... O canal é o Nero na Europa, não é a Priscila na Europa. Eu era cirurgiã cardíaca, né? Abandonei a profissão pra virar dona de casa. Ainda é melhor. E a Bruna também perguntou pra gente em relação à religião, como é por aí. Vocês frequentam alguma igreja? Nós somos a Assembleia de Deus, né? Glória! Pentecostal, até o tutano. Aqui, as igrejas em si, luterana, essas batistas, daqui elas não se assemelham nem um pouco com as igrejas evangélicas do Brasil. Elas parecem muito mais com uma igreja católica. Quando nós nos mudamos para essa cidade aqui em Zese, nós fomos procurar na internet alguma igreja que se parecesse um pouco. Pelo menos que fosse pentecostal. Pentecostal, que parecesse um pouco para que a gente pudesse ter um interesse em frequentar, em se sentir meio que em casa mesmo estando longe. A gente pesquisou, encontramos uma igreja, né? Que dizia ser uma Freikirchliche Gemeinde, que era uma igreja... Chama Livres em Cristo. Uma igreja Livres em Cristo. E aí nós fomos pra lá, frequentar. Primeiro culto eu dormi. E sigo dormindo até hoje. E o último também. Mas aí também já é um problema meu. Eu fui criada numa igreja, no meu caso, né? Eu fui criada numa igreja de interior, pentecostal de interior. Ou seja, na nossa igreja o pastor dá pelo menos uma voadora por culto nos peitos do capeta. Então, se não fizer pelo menos isso, né? Não cultuou a Deus. Então, assim... Mas a questão da religião aqui é bem complicada, principalmente pra gente que é evangélico, né? É um tema bem complicado até se tocar, porque mesmo sendo um berço do evangelho aqui, com Martinho Lutero, a gente sente como se a igreja realmente fosse morta aqui. É bem fria. E muitas ideias, conceitos, até bíblicos, são muito distorcidos. E não é, gente, nem a questão de ser tradicional ou pentecostal, não é isso. O ponto não é isso. Nós somos pentecostais, mas não estamos entrando não nesse mérito da questão do pentecostal e do tradicional. Não é isso.
terceira pergunta é do Lucas Pagliuca, filho do Dr. Manuel, Dr. Manel, que me ajudou muito quando eu me formei em medicina, inclusive arranjou meus primeiros empregos. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E ele pergunta aqui em relação ao salário e o custo de vida para médicos em geral. Bem, é uma pergunta... Então vou ficar quieta agora. Mas não é cirurgiã cardíaca? Era mais eu abandonei a profissão. Pode responder. Então vamos lá. Em relação ao Brasil, no Brasil realmente é uma vergonha, né? É uma bolsa de R$2.500, pelo menos na minha época que eu me lembre, que é complicado viver. Aqui você começa com um valor baixo, mas como existe... Porém honrado. Porém honrado. E como existe um processo de tarifação com a sua empresa, ou seja, aqui o médico, cada ano que passa, como ele vai evoluindo, vai crescendo, vai aprendendo, o seu salário vai sendo reajustado. Então você vai ganhando mais. E de acordo com quando você vai terminando a residência, conseguindo uma vaga como um OBAAST, que seria um médico preceptor, um médico superior, você ganha cada vez mais. Então, você consegue viver, você consegue manter uma vida digna. Não é uma vida luxuosa, entendeu? As pessoas pensam que um médico sai do Brasil, vem para a Europa trabalhar e faz rios de dinheiro. Não é assim. Você vai ter uma vida digna, uma vida correta, vai conseguir viver. Eu trouxe a minha esposa, conseguia manter uma vida boa para nós dois, né? E além disso, eu tinha muito desconto no meu imposto de renda. Tenho até hoje, porque eu sou casado. Por exemplo, tem colegas meus que estavam na minha frente, mas por não serem casados, recebiam menos do que eu. Então eu tenho já alguns benefícios, uns bons descontos. Mas a gente tem que pensar um pouquinho assim, né? Eu quero ser médico, quero ir para a Alemanha, para a Europa. Não é tão fácil quanto parece. Então, e até você começar a ganhar dinheiro, aliás, você precisa sair do seu país, entrar com o processo, documentação que é necessário, chegar aqui, aprender o idioma, fazer a prova, passar, depois fazer a prova de proficiência em alemão médico, depois a prova de validação do diploma. Até você chegar nesse ponto, demora, não é fácil. Então, às vezes tem que ser pesado até onde vale a pena você sair do seu país para ir para outro, achando que vai ganhar muito dinheiro. Tem que gastar uns ribotrilzinhos aí na estrada. É bem complicado. Eu vim pra cá porque eu já tinha isso na cabeça, era um objetivo meu, uma ideia fixa, e assim eu fiz. Não me arrependo em nenhum instante, mas é bem puxado. Até eu faço do jeito que eu aprendi alemão, eu acho que foi algo muito rápido, né? 7 meses eu passei na prova de alemão avançado, então eu não vou nunca desencorajar alguém, mas é uma coisa que tem que ser pesada realmente. Se é o que você realmente quer, tem que querer muito, porque não é fácil, é muito difícil. Então a pessoa realmente tem que estar determinada àquilo e querer muito e fazer por onde, né? Se é só uma fantasia ou se você realmente quer isso pra você, entendeu? Se sim, vale a pena, vai fundo. Se é só mesmo um desejo, fique, porque no começo é muito puxado. Mas vamos mudar o tema, vamos falar de coisa mais alegre, ficar... Próxima pergunta. E... a última, né? Eu acho que aqui é a última pergunta. Gente, tem mais perguntas, só que nós vamos fazer mais um vídeo, porque... Não dá, é muita coisa. Não dá, é muita coisa. Se a gente for ficar falando detalhadamente aqui, vai... E a última pergunta foi da Esté Araújo. Ai, mãe Esté. Beijo. Perguntando se a gente já se acostumou. Hoje sim, né? Hoje depois de 6 anos. Demorou, mas deu certo. Depois de 6 anos sim, mas os primeiros 2 anos, como a gente sempre fala, como eu sempre digo nos meus stories, foi muito difícil. Eu pensei em voltar, não foi 1, 2 ou 3 vezes. Eu cheguei a ficar ruim, caí de cama, fiquei mesmo desestimulado. Foi quando minha esposa me puxou e falou: ei, você não tá sozinho, você não tá perdido. É difícil mesmo, a gente veio aqui atrás de um sonho, Deus está com você, está comigo, está com a gente. Se a gente tiver que voltar pro Brasil, a gente não tá largado no mundo não, a gente tem família. Tem meu pai, tem seu pai, tem minha mãe. A gente não tá desamparado não. Então, até complementando a pergunta anterior, né? É muito difícil. Mas hoje a gente adora, eu me sinto muito bem aqui, a gente se diverte, viaja. É aquela coisa também, né, gente? Assim, o país nunca vai ser aquela casa, aquele sentimento de
Tipo, eu pelo menos tenho. Quando chego no Brasil, eu tô em casa. Todo mundo fala a minha língua, todo mundo me entende, tem minha família, meus amigos, então assim, lá é minha casa, vamos dizer, né? Mas nunca você sempre é um estrangeiro. E não que seja ruim, não que seja ruim, mas assim, na questão de costume, como ela perguntou, né? De se acostumar com aquilo. Mas no que diz respeito a isso, sim. Eu acho que aquela sensação que por melhor que você fale o idioma, por mais que você tenha aquilo que você sonhou, desejou, tenha amizades, você tem aquela sensação de que você é estrangeiro, que você não pertence a esse lugar. Falta alguma coisa. É difícil explicar, assim, mas falta alguma coisa. Sempre vai faltar, assim. É uma sensação meio que de tranquilidade que você tem quando você tá no seu país em casa. A gente sempre fala sobre isso com outros estrangeiros, com outros brasileiros, quando a gente conversa aqui, e eles falam a mesma coisa. Então eu acho que era isso, né? Esse foi o nosso segundo vídeo, Diferenças Brasil e Alemanha. E vai ter o terceiro, então fiquem no aguardo. Se vocês gostaram, curtam, deem um joinha, sigam a gente mais uma vez no Instagram e bote pra frente, viu? Beijo, tchau, auf Wiedersehen. Tchau!